Deuteronômio. Isso aqui é uma pequena referência lá para você ver que Jesus deixou para nós. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: os céus e a terra como hoje por testemunho contra ti, e tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, porém, a vida, para que viva tu e a tua semente. Amém? Olha só para você ver. Desde o princípio e a todo tempo. É o que Jesus fala aqui, ó. Ele colocou dois caminhos diante de nós: o caminho da vida e o caminho da morte. E praticamente a gente tem Jesus, ele não é um tipo de ser humano que sai invadindo o coração das pessoas, que sai atrapalhando qualquer vida das pessoas. Não é assim que Jesus é. Jesus, ele é tudo que almejamos, planejamos e desejamos. E aqui, lá em Deuteronômio, ele colocou diante de nós a escolha, né? Aqui foi bem claro, bem claro. Coloco diante de ti, por testemunho contra ti, e tenho proposto a vida e a morte e a maldição. Escolhas, pois, porém, a vida. Precisamos escolher a vida, precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus está falando, faz e continua fazendo todos os dias da nossa vida. Eu não sei se você reparou, só de você abrir os olhos todos os dias já é um motivo demais de você agradecer a Deus. Às vezes também você já reparou o que você vivia antes, pelo que você está vivendo. Será que você está andando para trás ou você está andando para frente? Porque todas as vezes que a gente toma as decisões certas, faz as escolhas certas, se encaminhando com Jesus, abrindo nossos corações, eu tenho certeza e a convicção que Deus automaticamente, ele começa a se agradar, ele já começa a te aperfeiçoar, ele já começa a te mudar, e automaticamente ele vai mudando o seu jeito de falar, de ouvir, de pensar, e em todas as circunstâncias, porque o maior prazer de Deus é te abençoar e mudar tudo aquilo que leva o seu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso aqui é um pequeno. Você vê que Deus ele está lá no princípio e continua no meio, no fim e será eternamente, né? Em nome de Jesus. Aqui, ó, continuando aqui. Em nome de Jesus. Agora o versículo 14 diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-nos, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E na maioria das vezes, quando eu e você precisamos, aqui, nós precisamos ter a certeza que Deus nunca mudou e nunca há de mudar. É eu e você que mudamos todos os dias. E na maioria das vezes, as pessoas só procuram Jesus quando está passando por várias tribulações, por várias dificuldades em todas as áreas da sua vida. Mas ao mesmo tempo, o amor de Deus ele é extraordinário. E sabe por quê? Porque ele sempre está com braços abertos para nos receber, sempre está com braços abertos para estar perto de nós, sempre está com braços abertos para, assim, a todo tempo nos acolher, nos proteger e nos livrar em nome de Jesus. E continuando aqui no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que fosse todos salvos por ele. Eu acho que Deus ele é extraordinário, os planos dele ninguém conhece, ninguém sabe. E tudo que Deus faz, eu tenho a certeza e a convicção que é o maior prazer dele é salvar todo mundo, livrar todo mundo. Jesus ele só não voltou até hoje porque ele quer salvar toda a humanidade, mas aquele que está com o coração disposto, aberto por ele. E eu e minha esposa, nós estávamos conversando lá em casa e estávamos debatendo um pouco ali um com o outro e chegamos a uma conclusão aqui diante de toda a Bíblia. Todas as vezes que Jesus passava ali,
Aquelas pessoas que tinham fé em Deus, automaticamente elas eram curadas, elas eram abençoadas, e automaticamente, vou te dar um exemplo rápido aqui, a mulher do fluxo de sangue, a fé daquela mulher era tão grande, que ela automaticamente já falou, nossa, Jesus vai passar perto da minha casa, Jesus ele vai passar, e eu estou aqui com o coração aberto e disposto, e quando ele passar, eu acho que eu somente tocar na sua orla, eu serei curado. A fé dessa mulher era extraordinária. Extraordinária a fé dessa mulher. Porque a maioria das vezes ali, ó, ela só falou se eu somente tocar. E a Bíblia fala automaticamente, quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus ele fala que de mim saiu virtude. E virtude é quando a gente automaticamente sente a presença de Deus, sente o poder de Deus, sente a manifestação da sua glória sobre as nossas vidas. E automaticamente que quando a gente tem fé o suficiente, Deus fala que seja do tamanho de um grão de mostarda. Ele pode entrar, mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar os seus planos, mudar os seus objetivos. Todos nós temos sonhos e objetivos e metas. E na maioria das vezes a gente só podemos alcançar isso quando a gente tem Jesus. Ou quando você não tem Jesus, na maioria das vezes você vai achar que é você. Não, foi eu que conquistei. Foi eu que fiz isso. Não. Na maioria das vezes você só vive isso, você só tem isso porque Deus ele abençoou você, porque sabe que você tem condição de administrar tudo isso. Então, na maioria das vezes, todas as vezes que Deus só age na vida daqueles que têm fé. E diante de toda a Bíblia, igual eu estava falando para vocês, que chegamos a uma conclusão que onde Jesus passava, aquelas pessoas que tinham fé, que tinham certeza que Deus era o centro de todas as coisas, não eram curadas e transformadas. Mas aquelas pessoas que não tinham fé, Jesus automaticamente falava o quê? Você crê? Você tem fé? Eu vejo com isso que se a gente não tiver fé para que Deus mude a nossa vida, mude a nossa história, muda toda a nossa trajetória de vida, porque os planos de Deus, às vezes a gente tem alguns planos, tem algumas metas, mas os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós não sabemos o que nem o dia de amanhã, mas eu quero te dizer que o Senhor ele fala para a gente descansar no dia de hoje, e precisamos ver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque automaticamente quando a gente não crê em Deus e começa a fazer coisas que não tem nada a ver com as coisas do céu, muito cuidado com essas escolhas, com essas decisões, porque da onde eu vim, da onde Deus me tirou e da onde Deus tem me colocado, vou ser bem claro com vocês, eu sou um milagre. Eu sou um milagre para a glória e honra do Senhor Jesus. Você sabe por quê? Porque eu tive fé, abri o meu coração, dei o primeiro passo para que Ele agisse de uma forma extraordinária. E tenho a certeza, a convicção, que até aqui na minha vida, tudo que tenho, tudo que almejo, tudo que planejo, foi Deus que me deu. Precisamos reconhecer Deus nos detalhes, pessoal, porque Deus é o centro de tudo. E continuando aqui, o versículo 18 já diz assim, ó, quem crê nele, quem não crê nele é condenado, mas quem crê não está condenado, porque o Filho unigênito de Deus. O 19 também diz assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e aos homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No versículo 20, já finalizando, diz assim, ó, porque aquele que fez o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe, eu acho muito engraçado, porque todas as vezes que eu e você damos o primeiro passo, damos a certeza ali, Jesus, eu te aceito na minha vida, eu te quero mais que tudo.
automaticamente a gente já quer que Deus muda tudo, faça tudo. Mas antes de Deus começar a mudar tudo, primeiramente Ele vai mudar você. E também não vai para a igreja para fazer Ele um Deus de coisas, Deus de... Você vai lá, vai para a igreja só porque Deus Ele é bom, Ele vai te dar casa, carro e um emprego muito bom. Não faça isso. Faça de coração aberto. Fala, Jesus, eu te quero na minha vida. Eu creio no Senhor, porque se você não crê, você já é condenado. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Porque todas as vezes que se a gente crê em Deus e ter a certeza que Deus é a fonte de todas as coisas, automaticamente o Senhor Ele vai trabalhando em você, vai mudando o seu olhar, vai mudando o seu vestir, vai mudando o seu falar, vai mudar tudo para que a glória dele resplandeça na sua vida. Aí no versículo 20 diz assim, ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas pela vontade de Deus. Isso é extraordinário porque Deus os pensamentos dele, os planos dele, o projeto de Deus, quando nós damos o primeiro passo e temos a convicção e a fé e a certeza de que Deus é tudo na nossa vida, não fica do mesmo jeito, nada fica do mesmo jeito, nada, não existe nada. Eu tenho a certeza e a convicção no meu coração, porque da onde eu vim, meus irmãos, nossa, eu sou um milagre, vou falar aqui de novo. Jesus me tirou daquela vida lá que eu vivia, uma vida de ilusão, uma vida de fracasso, achando que eu era o bambambam, que eu era o cara, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Mas quando eu reconheci que eu aceitei Jesus, deixei Ele entrar na minha vida, na minha casa, automaticamente que eu vi que eu estava totalmente iludido, totalmente despercebido. Então eu quero te dizer que Deus é o centro de tudo, Deus é a fonte de tudo, Deus é o princípio, o meio e o fim. Todas as vezes que você levanta a mão, aceita Jesus, eu tenho certeza que nada fica da mesma forma. Ele sempre muda tudo. Ele nunca vai deixar nada da mesma forma. A não ser que você continue vivendo essa vida de pecado, uma vida... A verdade que eu tenho aqui para dizer, se você continuar pecando, se você continuar falhando, se você continuar errando e não reconhecer Jesus, como diz aqui a Bíblia, automaticamente, se ele voltar agora, você vai ir para o inferno. A verdade é essa, porque nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes a gente está tão preocupado com as coisas, com as circunstâncias, daquilo que vivemos, ou daquilo que precisamos, mas nós esquecemos que Deus está lá no céu olhando para nós. Olha o tamanho do céu, não tem fim. Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele também está disposto a entrar na sua vida e mudar tudo aquilo que leva ao seu nome. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então é tempo de reconciliação, é tempo de mudança, é tempo de transformação em nome de Jesus. Aleluia. Eu também separei aqui alguns tópicos bíblicos aqui também, porque tudo tem que ser Bíblia, né, pessoal? Tem que ser Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, muito cuidado com esses profetas aí. Muito cuidado. Porque tem que ser tudo na Bíblia. Se não for baseado na Bíblia, está errado. Por isso que eu sempre falo aqui, ó. Tudo que a gente está falando aqui, hoje estamos falando de João 3,16. Pode pegar a sua Bíblia aí, pode conferir tudo certinho. Também já falamos lá em Deuteronômio, né? 30, versículo 19 e 20, que Deus, ele automaticamente, quando estava ali, ele deu um mandamento, que ele deu para a gente escolher o poder da vida e o poder da morte. Está na nossa mão, é você que decide. Porque Deus, ele não invade o coração de ninguém, muito menos na casa de alguém. O maior prazer de Deus é quando a gente abre os nossos corações e deixa que Ele entra e muda tudo.
que o maior prazer de Deus é mudar tudo. E pode ter certeza, tudo que Ele faz, os planos deles, os projetos deles são muito maiores do que o nosso. Eu também separei aqui, ó, em Tiago. Mais uma referência bíblica aqui sobre isso que a gente está falando. Está lá em Tiago 3. Diz assim, ó. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo. Veja também a nos que, sendo tão grandes e levados por ventos impetuosos, viram como bem pequeno. Leme para onde quer que vá e para onde quer para quem governa. Amém? Quem está governando a sua vida? Quem você está deixando governar a sua vida? Você está deixando Satanás te atrair? Você está deixando Satanás te atrapalhar? Olha, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para dar vida, e vida com abundância, naquele que está disposto verdadeiramente com o coração aberto a recebê-lo. Então não seja como uma pessoa totalmente desgovernada, que não sabe para onde ir e não sabe para onde vai. Mas seja uma pessoa totalmente dominada pela presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo não é automaticamente que a gente pega aqui, começa aqui, e automaticamente no outro dia a gente já não quer mais. E não é assim que as coisas funcionam, porque todas as vezes que a gente faz isso, automaticamente aqui, ó, quem está governando a nossa vida é o vento, porque o vento sopra para cá, a gente vai para cá, o vento sopra para cá, a gente vai para cá. Mas nós podemos ter a certeza, a convicção, a única fonte de tudo, a única coisa que pode governar, quando a gente levanta a nossa mão e entrega tudo, é só Jesus Cristo. Deixa Deus dominar a sua vida, deixa Deus dominar a sua casa, deixa Deus dominar tudo aquilo que leva ao seu nome. Deixa Deus estar no controle de toda a situação. Eu não sei o que você está passando, talvez você está passando por vários problemas na saúde, na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal. Deus ele veio para dar vida com abundância. Então, se você está ouvindo aí, deixa Deus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Separei também mais uma referência bíblica aqui. Como eu falo, tudo tem que ser Bíblia, né, pessoal? Em nome de Jesus.